Hoje eu queria compartilhar com vocês, queria e quero ainda, né? O texto de João. Nós temos seguido aqui na igreja o calendário litúrgico. O calendário litúrgico é diferente do calendário civil. No calendário civil, a gente começa o ano dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. No calendário litúrgico e eclesiástico, a gente começa o ano dia 1º de dezembro e termina no dia 30 de novembro. Portanto, esse é o último domingo do nosso ano eclesiástico, do calendário litúrgico. Portanto, feliz ano novo para vocês. No dia 30, no sábado, a gente vira a folhinha. Antigamente era a folhinha, né? Agora vira o calendário aí na palma da sua mão. Hoje, a gente celebra aqui, por ser o último domingo do calendário do nosso ano eclesiástico, o domingo de Cristo Rei. Você já ouviu falar essa expressão? Cristo Rei. Essa é uma tradição antiga da igreja, que se perdeu dentro dessa designação de igrejas, né? As igrejas evangélicas, algumas guardam isso, outras não, porque dizem, isso é da igreja católica, como se isso fosse uma pecha. Que bom que é tradição cristã, né? Igreja católica, igreja protestante, enfim. E hoje a gente celebra essa nossa tradição, domingo de Cristo Rei. E é significativo que seja no último domingo, sabe por quê? Porque tudo que a gente viveu, tudo que a gente refletiu, tudo que foi dito aqui na escola dominical, nos cultos, nas reuniões de oração, naquilo que a gente levou para casa, tudo culmina nesse lugar. Jesus é o centro da nossa vida. Se não for assim, nós não somos cristãos. A gente é cristão, a gente é discípulo de Jesus porque a gente deseja isso, a gente almeja isso, a gente quer ser o mais parecido possível com Jesus. E não tem uma expressão maior do que essa. Jesus, talvez na nossa cultura hoje, na nossa realidade, a gente não tem um rei, né? A gente não é governado por um rei. Mas essa expressão reinado significa aquele que governa a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Na verdade, nesse domingo a gente lembra disso, celebra isso e ora por isso, que Jesus seja o rei, que o reinado do seu Pai se estabeleça na nossa vida. Eu queria ler aqui João capítulo 18, versos de 33 a 37. Nessa Bíblia que está aí perto de você, tem algumas Bíblias sobrando. Essa é uma versão, a Bíblia Mensagem, é uma versão diferente daquela que a gente tem, né, nas versões mais antigas. Essa é uma versão bem contemporânea, mas que guarda o mesmo sentido, o mesmo significado das versões mais antigas. Página 1535. Eu estou precisando trocar de óculos. 1535, gente. João 18, 33 a 37. Oi? Não, eu vou me esforçar. Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Deixa-me dizer. Esse capítulo 18 é quando Jesus, depois de orar pelos seus discípulos, fazer a sua famosa oração sacerdotal, lá em João 17, ele sai com seus discípulos e vai ser entregue, vai ser traído por Judas. Aqui nesse relato, diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, o texto já apresenta Jesus sendo preso imediatamente após a sua oração. E depois de ser entregue nas mãos do governador Pilatos, ele passa por um julgamento espúrio. Muito obrigado. Você não trouxe um copo d'água. Deixa eu mudar aqui e fazer uma paráfrase ao texto. Aquele que trouxe
trouxer um copo d'água, aquele que trouxer os óculos para um dos meus pequeninos não perderá o seu galardão. Muito obrigado. Joca, consulta essa semana com você. Quinta-feira eu estou lá. Joca é o nosso cirurgião, nosso oftalmo de plantão. O melhor do Brasil, quiçá do mundo. Mas depois de ser entregue, depois de passar por um julgamento totalmente estranho, injusto, nós conhecemos a história. Jesus passa pelo seu martírio, é moído em favor de nós, se entrega voluntariamente por nós, sobe a cruz, é morto, é sepultado. Ao terceiro dia, ressurge dos mortos, para nos garantir com ele a vida eterna. Mas aqui nesse texto, há um ensinamento muito importante para nós, sobretudo nesse dia que a gente celebra o domingo do Cristo Rei. Vou ler aqui então, verso 33. Então, depois disso tudo, depois de entregarem Jesus para ser julgado e tal, nas mãos de Pilatos, o governador romano, diz o texto: então Pilatos voltou ao palácio. Nas traduções antigas é pretório. Chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: você diz isso por sua conta ou alguém contou a você? Por vezes Jesus era meio irônico, né? Pilatos disse: por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? Jesus disse: meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo. Pilatos insistiu: mas você é um rei ou não é? Jesus respondeu: você pode dizer, por ser rei, nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Eu já dei uma informação aqui, e é um problema, né, irmãos? O Google, às vezes, o ChatGPT, então, prega umas peças na gente. A gente procura uma informação, recebe, e quando a gente vai investigar, não é muito bem aquela informação que a gente recebeu. Nome de autor, então, é trocado o tempo inteiro. Eu já dei essa informação aqui, e volto a ela. Que alguém disse que a gente fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem tratou de fazê-lo à sua própria. Eu já disse que era Blaise Pascal, mas fui investigar, eu acho que foi, agora não tenho mais certeza, Voltaire, pela sua forma de questionar a religião e as imagens sobre Deus. E, de fato, se a gente olhar para a gente cria muitas imagens de Deus. Criamos imagens que nos foram passadas pelos nossos avós, pelos nossos pais. Eu falo avós porque eu não conheci meus bisavós, nem dois avós. A gente cria imagens sobre Deus e a gente acredita que Deus é aquilo. E muitas imagens que são caras para nós, porque foram nos passadas por pessoas amadas. Muitas dessas imagens não têm nada a ver com o Deus que Jesus chama de Pai. Quer ver uma imagem? Olha, eu cantava isso quando eu era pequenininho na Liga Juvenil.
que passou a ser aí departamento infantil, CPBT Kids e tal. Eu cantava assim: cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado no que vê, cuidado no que fala, cuidado no que pega e cuidado por onde você anda. A ideia que está por trás dessa música que estava lá comigo ajudou a formar o meu caráter. Porque até os 7 anos, 90%, mais de 90% da nossa personalidade está formada. Eu acreditava que Jesus era aquele que manifestava um Deus cujo olhar era um olhar de juiz. E por vezes, esse Deus, esse juiz, estava irado. Deus é ira, fogo consumidor. Meu Deus do céu. Tira essa imagem, não passa essa imagem para os seus filhos, pelo amor de Deus. Não é essa a imagem que Jesus apresenta do seu Pai. Ah, mas isso está lá no Antigo Testamento, está lá nas palavras de Paulo, está no seu... Deixa eu dar para vocês aqui uma dica que eu aprendi quando fui para o seminário. Toda palavra, ela se traduz numa única palavra: Jesus. Tudo que lermos nesse livro tem que passar pela ótica de Jesus. A última palavra em interpretação sobre todo o livro se chama Jesus. E Jesus nos apresentou definitivamente a imagem do seu Pai. Quando ele é apresentado para Pilatos, e Pilatos diz assim: estão dizendo que você é um rei. Isso, porque qual é o problema de Jesus ser apresentado como rei? Os poderes se estremecem quando são ameaçados. Lembram lá de Herodes, quando ficou sabendo que ia chegar o grande rei de Israel? Mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Foi um infanticídio. Jesus teve que ser levado para o Egito. Fugiu para ser poupado. Por quê? Porque Herodes se sentia ameaçado no seu poder. E dizer que chegou um rei, quando tem um rei governando, alto lá. Os judeus, os irmãos estão dizendo que chegou o verdadeiro rei. E isso teve implicações políticas, teve implicações religiosas, porque para Israel era tudo uma coisa só. Mexeu com a geopolítica. Tudo dominado. Jesus ameaçava o status quo, o status de poder, com a sua fala, com a sua presença, com os seus milagres, com os seus ensinamentos. Jesus apresentava uma outra face de Deus. Sabe por quê? Porque no tempo de Jesus, viver significava estar bem em comunidade e principalmente bem com Deus. O templo de Jerusalém é o centro da vida de Israel, porque ali se faziam as ofertas que expiavam o pecado do povo e fazia com que o povo então fosse reintegrado à relação com Deus, que era fundamental para que qualquer cidadão daquele tempo se visse como um cidadão digno e fosse considerado um cidadão de verdade naquela sociedade. Jesus ameaça esse governo e essa teologia que apresenta Deus como aquele que estabelece sua relação com os seus fiéis através de mérito. Sabe como é que era o mérito no tempo lá do templo de Jerusalém, de Jesus? Não é se a pessoa fosse legal, se ela fosse boa. É se ela fosse no templo, comprasse
um animalzinho, quem tinha dinheiro comprava um cordeiro, quem não tinha comprava uma pombinha, e oferecesse o sacrifício. E quando o animal era sacrificado e o sangue era derramado na tampa da arca, que se chamava propiciatório, dava-se então a propiciação, a expiação dos pecados, e a pessoa então se tornava agora livre dos seus pecados, que a afastavam de Deus, para ter uma relação mais íntima com Ele. Esse era o conceito. Se isso prevalecesse até hoje, sabe o que aconteceria? Cada um teria que vir aqui à frente, aqui teria um altar, teria um lugar onde a gente sacrificaria animais, e cada um de nós teria que vir aqui com um animalzinho, cortar a cabeça e pingar o sangue. Jesus já fez isso. Ele se fez o próprio altar. Por isso que a gente diz que no culto cristão não existe altar. Existe uma presença. E Ele é o próprio altar. Nós o fazemos do nosso altar. Era assim. E Jesus faz com que todo esse sistema, lembra, gente, isso é muito importante. Leia o livro, o templo, nos tempos de Jesus. Toda a vida daquela gente circulava em torno do templo. A riqueza, a expiação do pecado, a comunhão com Deus. E Jesus vem dizer assim: vocês são templo. Vocês são amigos de Deus. Vocês não precisam fazer sacrifício. Misericórdia quero, não holocaustos, não sacrifício. Entrega do coração, graça, pacificação, amor. E Jesus vem falando disso. Vai destruir todo o sistema sobre o qual aquela sociedade estava construída. Por isso, Jesus foi condenado. E Jesus se entrega voluntariamente, porque foi para isso que ele veio. Ele disse aqui: foi para isso que eu vim, para estabelecer um reinado diferente. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A coincidência se dá pelo fato de que os poderes, eles são presentes e são do mesmo jeito a vida inteira. O mesmo poder que um rei tinha e que os reis possuíam no tempo de Jesus, os nossos governantes, as esferas de poder, desde a presidência da República, ao Senado, e não estou falando aqui de política, gente, pelo amor de Deus, toda vez que falo disso tem que pontuar, né? Senadores, deputado federal, deputado estadual, vereadores, toda a esfera de poder, tudo isso corresponde a um reinado. E quando Paulo diz: não vos conformeis, ou não tomem a forma desse mundo, que Jesus diz: o meu reinado não é desse mundo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não vos amoldeis, não tomem a forma desse sistema e valores que são impostos à sua sociedade. O meu reino não é desse mundo, o meu reinado é diferente. Diferente em quê? Se o reinado desse mundo busca poder, Jesus disse: aquele que serve seja o maior e mais poderoso entre vocês. Se o reinado desse mundo busca controle, domínio pelo dinheiro, Jesus vai dizer: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se o governo desse mundo se preocupa em guerrear, em usar força para manter o seu posto, Jesus voluntariamente se entrega. E nesse mesmo texto, quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, é Malco? Jesus diz assim: Pedro, não foi isso que eu ensinei para você. Manda ele guardar a espada,
E a tradição diz que Jesus colou a orelha de volta. Se o reino desse mundo usa força para manter o seu poder, Jesus diz: não, o reino que o meu Pai estabelece é um reino de paz, de justiça, de alegria e de amor. A gente vai começar o mês, ou o ano litúrgico, domingo que vem. O primeiro domingo a gente acende uma velinha aqui, a gente acende 4 velas até o Natal. Já vou dar um spoiler para vocês. Primeira vela, paz. Segunda vela, alegria. Terceira vela, justiça. Quarta vela, amor. São 4 palavrinhas que caracterizam o reinado de Deus. É disso que Jesus está falando. O meu reino, o reinado do meu Pai, é o reinado de paz. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu vim para que vocês tenham paz. É muito significativo que quando Jesus, num dos seus últimos momentos com os seus discípulos, ele entra, depois de ser ressurreto, ele se apresenta e estão os discípulos lá todos com medo. Diz o texto que ele traspassa ali, ultrapassa as paredes, a porta. E a primeira fala de Jesus qual é? Tenham paz. Paz seja com vocês. Como se dissesse assim, e ele disse: eu estou aqui, tenham paz. O reinado de Deus é um reinado de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Esse reinado de Jesus é o reinado da alegria. Uma alegria que não é circunstancial. É uma alegria que brota pela certeza. Há pouco a gente orava aqui pelo José, para que Deus o visitasse e desse a ele a consciência da sua presença. Alegria que vem dessa presença, que olha para nós e nos vê como filhas e filhos amados. Jesus olha para a gente linda e acha todo mundo lindão. O nome dela é Linda, gente. Aí eu fiz aqui essa... Deus olha para nós e nos vê lindos, filhas e filhas. E a mesma fala que Jesus ouviu, a gente repete isso aqui categoricamente para ficar gravado no nosso coração, na nossa alma. A mesma fala que Jesus ouviu, todos os dias eu e você podemos ouvir. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, você é a alegria da minha vida. Você é minha filha, meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você é a alegria da minha vida. Alegria, alegria, alegria. E alegria para ser celebrada, gente. Isso é tão importante. Preste atenção. Eu já contei isso aqui, perdão se você já ouviu isso 1000 vezes. 1000 não, porque eu acho que eu não falei 1000 vezes aqui. Eu estava ouvindo um documentário, uma jovem fazendo um trabalho de pesquisa, e ela visitou uma tribo indígena para saber ali da rotina, de como é que se dava o costume, a cultura daquela tribo. E no final, lá 2, 3 meses, ela vem finalizar o seu trabalho em conversa com o cacique. Lembra que eu já contei isso aqui? E no final, na sua conversa, perguntando algumas coisas que ela precisava anotar, a última coisa, a cereja do bolo, e ela perguntou assim, cacique, ele tinha lá o nome, né? Eu reparei que todos os dias a tribo se junta em torno de uma fogueira e dançam e festejam. E ela perguntou, mas que tanta festa, quanto motivo, todo dia vocês têm motivo para dançar em torno da fogueira? E aí o cacique, com aquele ar de sabedoria, como deve ser, olhou para ela e disse assim, é verdade, todos os dias a gente celebra o final do dia, porque foi um dia de trabalho, um dia em que a gente pôde estar com a família, com os filhos, com a comunidade.
a gente viveu a nossa paz. E a gente celebra porque a celebração abre espaço para a alegria. E a alegria dá força para a gente viver. Eu acho, irmã e irmão, que falta celebração na nossa vida. Já diziam os especialistas, nós somos um velcro para a negatividade e um teflon para o que é positivo. Notícia ruim, agarra. Fica na memória. Coisa que é boa, a gente esquece. Quando o salmista diz lá no Salmo 103, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só das coisas ruins, nenhum só dos seus benefícios, aquilo que é bom. Quero trazer à memória aquilo que é ruim, aquilo que me dá esperança. Gente, a gente precisa celebrar. Não dá para fazer uma fogueira na nossa sala, né? Talvez, quem sabe, um fogareirozinho dá. Uma lareira a gente tem. Mas dá para a gente dançar com a família, dá para a gente sentar à mesa, dá para a gente contar uma piada, dá para a gente rir, dá para a gente celebrar, dá para a gente lembrar que a gente não está sozinho nesse mundo. Tem gente que a gente ama no redor da gente. E tem um Deus que é presente o tempo inteiro. Alegria, alegria, alegria. O reinado de Deus é um reinado de justiça. Opa! Essa palavra pode trazer aqui um gatilhozinho para alguns de nós. Deus é apresentado como aquele que é o justo juiz. Jesus lá em Isaías é chamado como Senhor, justiça nossa. O juízo dele não tem a ver com julgamento para condenação. Essa palavra a gente carrega muito por conta do direito romano, que a gente ainda usa. Tem acusação, tem juiz, tem pena, tem réu. Não é disso que Jesus fala sobre o seu Pai como juiz. O juiz aqui é aquele que traz direção, que traz limite. Sim, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Não pode sair atropelando as pessoas. A gente faz isso com os nossos filhos, ensina eles a terem limites. A gente precisa ter limites. A justiça aqui tem a ver com essa vida boa, com equidade. Ele reinará com equidade, com igualdade, tratando todo mundo igual, apesar de sermos diferentes. Ah, que coisa maravilhosa é a gente aprender a sermos menos juízes, julgadores, e sermos mais acolhedores de quem é juiz sobre a nossa vida, nos dando limites, nos mostrando até onde a gente pode ir. E a gente sendo isso também. Deus é o nosso juiz porque Ele corrige os nossos caminhos, para que, como ovelhas que se desgarram e são, por vezes, rebeldes, a gente possa voltar para aprisco, para a paz do nosso lar, para a alegria das nossas relações. Por fim, esse reinado de Jesus, que Ele diz que o reino dele é diferente, é o reinado de amor. Deus é ira, perdão. Eu não posso acreditar que eu tenho um Deus que olha para mim e me fuzila o tempo inteiro, me condenando, me julgando, me jogando para o inferno, porque eu fui mal. Não. Eu acredito num Deus que, com o seu juízo, assim, amoroso, me corrige. Mas vai continuar me abraçando, sempre acreditando em mim, porque o seu amor cobre a multidão dos meus pecados. Não sou eu que estou dizendo isso. O amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. Eu vou pedir licença mais uma vez para contar uma história que eu já contei. Essa sim eu acho que 1000 vezes aqui.
da Dona Dolores. Lembra da Dona Dolores? Alguém lembra? Eu acho que Ciro vai lembrar, Joca e Fernando. Todo ano eu tenho que falar nessa mulher, a Dib também. Dolores. Eu tenho algumas mulheres na minha vida que são significativas, minha mãe, Elaine, minha esposa, minha filha Catarina, minhas irmãs, e Dona Dolores, vocês, e Dona Dolores. Quem foi Dona Dolores? A Dona Dolores me ajuda a entender o que é ter Jesus como o rei, como ter esse reinado de Deus na sua vida. Quem era a Dona Dolores? Estava lá com o meu violãozinho, aos meus 20 e poucos anos, com um grupo de jovens, e que bom que a gente vai ter o primeiro culto de jovens aqui, é fundamental para a vida da igreja, a nossa juventude, adolescentes, jovens, crianças. E eu ia lá com um grupo, e minha mãe disse assim, eu tenho uma casa que vocês têm que visitar, é a casa da Dona Dolores, lá na Vila Aliança, Senador Camará. E saí então com um grupo de amigos, brincando, zoando, rindo, tocando violão, tal. E quando a gente chega na porta da Dona Dolores, que a gente vai entrar, vê uma casa muito pobre. O chão da casa era de terra, não tinha piso. E era praticamente um barraco, assim, de um cômodo só. Ali tinha quarto, cozinha, e eu não lembro, mas eu acho que nem banheiro tinha, o banheiro comunitário, que era muito comum lá. Eu visitei outras casas assim, que o banheiro era no quintal, várias casas no terreno. E quando a gente entra, lembra que está todo mundo zoando e tal, quando a gente entra e põe o pé dentro da casa da Dona Dolores, quem vai entrando vai ficando assim, ó, quase que aqueles... O que a gente via ali? Um cenário assim, muito pobre, e uma cama. E nessa cama, uma mulher com as mãos assim, e com as pernas desse mesmo jeito, eu não consigo, totalmente recolhidas no peito, e assim. Uma mulher que se tornou, fisicamente, uma mulher de 45 centímetros, 50 centímetros. Dona Dolores nem sempre foi assim. Ela era uma mulher saudável, teve filhos. E na sua última filha, quando tomou anestesia, lá afetou a medula, não sei em que parte, ela ficou tetraplégica. Não sei, alguma complicação mais acima, na cervical. E quando a gente entra e olha para a Dona Dolores, e minha mãe, quem conhece a Dona Marli, sabe como é que ela é, né? E ela percebeu, minha mãe percebeu isso. E disse assim, Dona Dolores, os meninos estão tudo com pena da senhora. Meu Deus do céu, isso é coisa que se diga. A gente não consegue ter o que dizer. Está todo mundo com pena da senhora, Dona Dolores. Fala para eles. Fala para eles do seu coração. E ela com uma vozinha, nunca vou esquecer essa vozinha da Dona Dolores, dizendo assim, meus filhos, não fica com pena de mim não, eu sou muito feliz, eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Irmãos, olhando para ela, essa mulher não tinha nada, não tinha saúde, não tinha riqueza. O marido, depois fiquei sabendo, na condição dela, tinha casos dentro daquele cômodo, com outras mulheres, totalmente desassistida, era assistida por nós, a igreja, como fazemos aqui, com famílias. Essa mulher reconheceu que a coisa mais importante da vida dela é ela saber que tinha um olhar sobre ela. Ela não era invisível. Ela tinha um rei que era maior
do que qualquer rei. Ela tinha uma riqueza, eu falo tinha porque ela já faleceu. Ela tinha algo que era maior do que tudo na sua vida. Ela tinha essa certeza de que podia faltar tudo, como faltava, mas que para ela não faltava nada. Jesus tem um reinado diferente na minha vida, na sua vida. As imagens que a gente faz de Deus definem a nossa vida. Jesus nos mostra com o seu reinado que Deus é um Deus de paz. Paz seja na sua casa, seja no seu coração, seja na sua alma. Que Deus é um Deus de alegria, que haja celebração na sua vida, na sua mesa, com a sua família, no seu trabalho. Deus é um Deus de justiça, que corrige os nossos caminhos e vai com a gente ao lado, nos ajudando a construir novas etapas. Deus é um Deus de amor, que incondicionalmente olha para nós, nos alcança, nos chama de lindões, para que a gente nunca se esqueça o quanto Ele é apaixonado por nós. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu queria orar por mim aqui e por você agora. Eu queria fazer aquele exercício que a gente faz aqui junto. Eu queria convidar você que recebeu essa fala, você que está em casa, você que está aqui, a dar um passo em direção a essa palavra, dizendo: Deus, eu quero esse reinado. Renova isso no meu coração e na minha alma. Que Jesus seja o rei da minha vida. Não um rei que domina com força, mas um rei que traz sobretudo essa liberdade para eu viver a imagem e semelhança desse Deus que foi criada em mim. Nós fomos criados a essa imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para a paz. Nós fomos criados para a alegria. Nós fomos criados para a justiça. Nós fomos criados para o amor. E se você quer fortalecer a sua alma, o seu coração nessa palavra hoje, eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente orar juntos. É mesmo um passo, uma entrega, e dizendo: Deus, eu quero isso. Eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus filhos. Eu quero isso para minha casa, eu quero isso para o meu trabalho. Eu quero viver isso e, por favor, faz isso em mim, a começar em mim. Eu te entrego o meu coração, Deus, para que Jesus seja o Rei, Rei do universo, Rei da minha vida, Rei do meu coração, que eu seja capaz de transbordar isso na minha jornada de caminhada. Deus, eu quero orar aqui, levantar a minha voz e dizer: bendito seja o teu nome, Deus, porque as imagens que temos que Jesus nos traz é a imagem do perfeito Deus, que colocou em nós a sua imagem também. Eu oro aqui pelos lares, pelas pessoas que vêm representando suas casas, seus trabalhos, mas sobretudo eu oro por cada coração aqui. Que o Senhor traga uma profunda paz, que essa paz seja o tempero das conversas,
das conexões familiares, das conexões fora do lar. Que por essa paz, os corações dos teus filhos se abram em celebração para a tua alegria. Renova a alegria do coração de cada um. Alegria por sabermos que o Senhor está com a gente o tempo inteiro, está presente e o Senhor não falta. Que o Senhor nos abra para a tua justiça. Justiça para nós mesmos e para quem está ao nosso lado. Que não sejamos juízes, mas que possamos enxergar no outro alguém como nós, carente como nós, limitado como nós, alguém que precisa do nosso olhar acolhedor e menos julgador. Que isso seja dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Que a gente tenha o teu amor. Amor que é capaz de ultrapassar barreiras, nos capacitar ao perdão, nos aproximar do coração. Assim como o Senhor é com a gente, Deus, que sejamos uns com os outros. Nós olhamos para o teu evangelho nessa manhã, celebramos a nossa vida e te entregamos o nosso coração, para que o Senhor seja o Senhor da nossa vida e que Jesus seja o nosso Rei. Te entregamos a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.